Há escolas que propõem uma educação muito diferente do velho modelo tão conhecido. Como se ensina, como se aprende nessas escolas? Ou seja, quais são os seus dispositivos pedagógicos? Nesta série, dividida em 7 episódios, convidamos você a conhecer algumas dessas escolas, 6 delas no Brasil e uma na Argentina. Vamos conhecer aqui métodos não convencionais de organização do processo de ensino e aprendizagem. Roda de conversa, a gente fala que é a alma da CAP. Você anda por aí, você está vendo as crianças estão em roda o tempo todo. Então a roda é a roda inicial para receber, se tem um conflito é uma roda, sabe? Então é roda para levantar tema para fazer projeto, é roda para conversar quando tem problema, é roda. É conversando que a gente se entende. Eles vão aprendendo a se colocar a partir disso. Então, assim, uma educação mais participativa, né? A gente usa a aula expositiva como um dispositivo, né? A aula expositiva como um dispositivo de aprendizagem, mas a gente também usa vários outros dispositivos de aprendizagem. A gente usa a roda, a assembleia, alguns grupos já fazem assembleia, né? Que isso traz a participação muito forte das crianças. Isso é uma representação da sociedade, né? Esses momentos de decisões, de tomada de decisões, de criação de regras, né? Isso a gente precisa crescer sabendo fazer, né? Sobre os nossos direitos, saber dos nossos direitos, dos nossos deveres, né? Não é só sobre conteúdo, o conteúdo também está aí. Então, cada grupo faz a sua discussão, 2 representantes levam isso, né, para nossa reunião, para a Assembleia Maior, e aí depois o que for decidido lá, eles levam de volta para os seus grupos originais. Então, assim, e ela estando nesse processo, o interesse dela vai ser outro quando ela tiver que eleger alguém, né? Isso é muito importante, é saber eleger. A gente não pode mais ter analfabetos políticos hoje, sabe? Eu acho que é importantíssima essa vivência. E esse é o tipo de coisa que você não aprende copiando do quadro. Isso você aprende na prática, é fazendo, é sendo eleito, é elegendo. Então, se eles começam desde pequeno a terem assembleias, saberem para que funciona uma assembleia, por exemplo, né? Para que serve uma assembleia? Eu posso participar das regras aqui, eu posso exigir coisas que sejam benéficas para mim, eu posso reclamar de uma coisa que está ruim para mim. Agora, imagina a responsabilidade de você dar esse poder para as crianças, né? Imagina se as crianças de uma escola convencional podem chegar se elas puderem chegar e falar assim, o que eu não gosto aqui? Eu quero exigir agora, né? Porque vai ter que me explicar por quê. Faz sentido essa regra que vocês estão colocando aqui? É muito diferente a gente colocar a regra e eles estarem incluídos no processo de tomada de decisão ou de vivência da regra, né? Olá. Bom dia. Oi. Vai lá pra sala, Rô. Vou fazer a roda. Sim, fala já.
que eu acho diferente daqui, das outras escolas? Porque as crianças aqui, elas têm uma autonomia, entendeu? Que eu vejo que são crianças mais atenciosas, carinhosas com a gente, né? E diferente das outras escolas aqui, as crianças, elas não chegam e vai direto ficar aquelas 5 horas sentada dentro de uma sala de aula, numa cadeira. Não, é diferente, entendeu? De uma certa forma. Assim, eles aqui, eles têm a autonomia de chegar, eles conversam com a gente, eles falam, né, aquilo que incomoda eles. E nas outras escolas não tem, você não vê isso, a comunicação. As outras crianças, elas não chegam, elas não falam com você. E aí eu vejo muito isso, assim, a forma como as crianças, elas se posicionam muito, muito criticamente, assim, muito, né, de uma forma mais ativa aqui com a gente, assim. Então isso eu acho que é o caminho, eu acho que é um caminho, assim. E a Assembleia, assim, eu acho o grande momento de pôr em prática essa atuação social, sabe? E agora você imagina fazer isso desde pequenininho, né? Você começar a fazer isso desde pequenininho. Aí era o sonho da gente conseguir chegar até o ensino médio, né? Levar eles, imagina como seria. Adolescentes decidindo, propondo ideias, propondo regras, Seria maravilhoso, né? A gente só vai até o 5º ano, então... É o que a gente mais usa aqui, que é um dispositivo de sobrevivência, assim, é levantar a mão para pedir silêncio e atenção e o dedinho assim para pedir a palavra quando quer falar. Porque eu tinha uma criança que ela falava assim, não faz sentido a gente ficar gritando para pedir silêncio. Então, quando a gente quer silêncio, a gente levanta a mão e aí as crianças em volta, quem vai vendo, vai levantando a mão também para ajudar. Então, aí você vai vendo as mãozinhas vão levantando e eles vão ficando em silêncio. É mágico? Não, não é. Às vezes você fica com a mão assim mais de meia hora, fica. Especialmente no começo. Demora. Mas aí aos poucos eles vão entendendo, assim. Mas a ideia é um pouco essa. A gente não gritar para pedir silêncio. Se eu quero falar, eu posso levantar meu dedo, eu não vou falar junto com todo mundo ao mesmo tempo. Eu posso levantar meu dedo, esperar a minha vez. Quanto é importante as pessoas aprenderem a esperar a sua vez, né? Para as coisas. E eu posso discutir, eu vou ser ouvida, eu aprendo a ouvir. Ah, peraí, agora não é minha vez de falar. E você escuta a outra pessoa primeiro, para depois ponderar, falar o que você quer. O outro pode ser o guardião do tempo. O guardião do tempo fica de olho na hora para ver, vamos respeitar o tempo. Não, você só tem 2 minutos de fala. Então são tantos dispositivos importantes, sociais, que na escola são deixados de fora. Você sai da escola, você não sabe votar, você não sabe propor, você não sabe falar, você não sabe escutar. Então, eu acho que nisso a nossa escola, isso a gente proporciona, sabe? A gente consegue proporcionar. Como eu falei, eu passei em várias escolas aqui, esse trabalho de trazer as crianças mais para perto, a gente tem esse contato, a gente não está aqui só para servir, a gente participa, a gente conversa, se precisar a gente senta, conversa com a criança, trabalha muito respeito, igualdade, isso é muito importante dentro da escola. A igualdade para mim é primordial. Eles chegam aqui e a escola, às vezes, para a criança, não é muito, eles não querem muito, né, escola. E aqui não, é diferente. Eles têm prazer de vir, porque chegam aqui e são bem acolhidos, né? Então isso faz aprender mais, faz aproveitar melhor. Então a gente tem grupo de responsabilidade, cada um, né, que os grupos vão se organizando. E aí varia cada um dos grupos tem os seus grupos prioritários. Tem o que se está muito barulhento, o grupo do silêncio e da atenção, que ajuda os outros o responsável, o grupo do parque, porque na hora do parque não estão conseguindo lembrar de se organizar e tal, tem um responsável do parque. Ou da limpeza, se está muito
a sala está ficando muito suja, enfim, para que eles se sintam, para eles entenderem que eles são responsáveis pelo espaço e eles mesmos conseguirem se organizar naquilo ali, ajudarem os outros a se organizar. A rotina que a gente pede que seja construída todo dia com as crianças e que de preferência que seja uma coisa mais dinâmica, não é só colocar ali, né? O nosso vínculo com as famílias é muito grande. A gente se envolve socialmente com os estudantes daqui. A gente tem uma questão de estar muito no diálogo com o território. Então é importante que as crianças conheçam esse espaço e que elas dialoguem com o que tem aqui. Então, por exemplo, o território educativo, né? Você vai utilizar outros espaços desse território que envolve, que está ali junto com a escola, que envolve a escola, como territórios também dessas crianças, desses estudantes. E uma horta que tem ali do lado também vai ser um espaço educativo. E uma universidade que tenha perto, ou uma advocacia, o que quer que seja, né? Isso é feito um mapeamento do território, um mapeamento de potencial educativo, para você saber o que essa comunidade tem, né? E, né, como ser parte dessa comunidade. Não adianta você ser uma escola bem localizada no meio de uma comunidade e você e a direção ou a escola não abrir as portas, né? Não adianta. É para querer trabalhar mesmo em comunidade, né? Assim, você está no diálogo com a comunidade, com o entorno, e essa coisa de que você não está aprendendo só dentro da sala de aula, que você está aprendendo, você pode aprender em qualquer lugar. E aí, às vezes, você tem o feeling, às vezes, de que uma coisinha que a criança vê, às vezes, vira um tema de projeto super legal, vira uma forma de você estar ensinando alguma coisa para ela. Os pequenininhos ali estão na vibe da aranha, porque tinha uma aranha pendurada na coisa da sala. Cara, mas eles estão tão empolgados com a aranha. A gente conseguiu uma época, durante um tempo, fazer o projeto quase como a gente gostaria, né? De tutoria, usando a tutoria, usando os projetos individuais. Projeto, tutoria, projetos coletivos, projetos individuais, que aí vai quanto maior o número de crianças, a gente acaba fazendo quase que só projetos coletivos, porque são mais fáceis de gerir. Então você tem alguns projetos, mas são muitas coisas, são muitos projetos para você tutorar, né? Então é assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: para o dispositivo tutoria acontecer, não dá para ter mais de 15 estudantes por adulto. Porque para você fazer uma tutoria, você tem que acompanhar aquele aluno, ver como é que está o acompanhamento, os conteúdos que ele está dominando, o que ele não está dominando, fazer um plano, né, de ação para ele. Mas fazer isso com 30 é uma coisa inviável. Monitorar projeto de 30, né? Então o ideal é que a gente conseguisse ter um apoio humano para conseguir gerir esse tipo de coisa. Que é um acompanhamento muito especializado. Você faz o planejamento com essas crianças, é bem especializado. Né? Então, e aí isso não aconteceu por conta da quantidade de pessoas. E aí já não dá mais para fazer, porque a tutoria não acontece dessa forma. Para você fazer a tutoria, como eu falei, precisa de 15 no máximo, 15 estudantes no máximo. Antes de entrarem as crianças aqui, a gente falou: oh, é isso, perfeito, é o que a gente quer, um espaço aberto onde as pessoas se movimentam autonomamente, né, para acessar o conhecimento que está ali, um espaço com computadores, um espaço da biblioteca, né, o espaço do refeitório, e as pessoas transitam entre esses lugares. O desafio desse espaço aberto, aqui na forma como a gente tem hoje, a questão da acústica, que é muito ruim, porque o prédio foi projetado, mas a estrutura da forma como foi feita, ela
não foi bem feita, então não absorve o som e dá muito ruído, mesmo quando está silencioso. A rotatividade da equipe trava muito o processo. Todo início de ano é esse eterno reinventar-se. Professores que já estão aqui há mais tempo, eles trabalham com um grande número de dispositivos. Professores que acabaram de chegar, têm que começar do zero. Aí o que a gente fez? A gente, para não perder a identidade da escola e também não atuar de uma forma autoritária, extremamente impositiva com quem está chegando. Porque eu não posso chegar para um professor que chega aqui e dá de cara com aquele espaço, né? O professor que está acostumado ali com o seu caderninho, com a sala de aula e olha e fala assim, então, professor, agora você não dá aula, agora você só faz projeto, tá? Agora é assembleia, agora é tipo terror e pânico, né? Então a gente vai por etapas, aí a gente tem essa lista de dispositivos, aí a gente hierarquizou eles. Então tem os dispositivos da raiz, do tronco e da copa, né? Então você você vai subindo devagar. Primeiro, por exemplo, a roda, o dispositivo de roda, que é base, ele é muito importante para você chegar numa assembleia, por exemplo. Nível 0, né? Isso aqui a gente não abre mão. Isso aqui você já vai começar fazendo. Então, tipo, a roda é 0, nível 0, nível 1. Tem que fazer. Todo mundo tem que fazer roda. Não interessa de onde você veio, se você nunca fez, se você acha que só criança pequena que faz roda, você tem que fazer. Então, assim, eles vão ganhando essa autonomia. Quando a coisa caminha bem, eles chegam lá. Mas aí vem no ano seguinte e aí muda muda uma boa parte de novo. E não é que as pessoas assim vão embora e não querem mais voltar, né? Às vezes tem muita gente que gosta, quer voltar e não consegue. Tem essas questões, porque é a questão da própria movimentação da rede. É uma fila, tem classificação, depende de como é que ele foi na prova, depende da banca, depende de um monte de coisa. Eu tenho para mim que a gente só vai conseguir se a gente tiver as condições. O que me conforta, o que ainda me mantém aqui, né, é tudo que a gente já faz e esses dispositivos base e do tronco, digamos assim, o que a gente consegue implementar e a diferença que isso faz na formação dessas crianças que estão aqui, né, a gente faz o que é possível. Eles saem daqui com mais autonomia, eles saem daqui entendendo o que é respeito, né, sabendo, né, sendo respeitados, respeitando, entendendo o que é responsabilidade coletiva, né, e entendendo como é que se age com amorosidade. Então, são assim, eles saem daqui com esses valores muito internalizados, né, eles saem daqui entendendo melhor, atuando melhor na sociedade, né, mais curiosos, né, entendendo sobre projetos. Muitas vezes eles não conseguem fazer projetos individuais pelas dificuldades já relatadas, mas entendem o que é um projeto, começo, meio e fim, né? Como é que se faz um projeto, mesmo que coletivo, né? Aprenderam com a ludicidade, com certeza saem daqui mais felizes. Então isso alimenta, isso mantém a gente... eu vou continuar, né, trabalhando para isso. Mas como fazer para o projeto ser o que era para ser, o que foi planejado desde o começo, só se forem dadas as condições. Gisele falou, se você fosse fazer esse formato que você está propondo dentro de uma escola particular, tudo bem. Agora, se você propor isso dentro de uma escola pública, é muito complicado. É isso, porque as famílias não necessariamente estão preparadas para isso, a família não escolhe que ela está se matriculando ali, né? A gente tem que dar igualdade para toda a rede, então o que uma escola recebe, a outra escola tem que receber, né? O sistema tem que estar, né? Ao mesmo tempo, foi uma escolha nossa, a gente escolheu, a gente acredita nesse modelo, a gente acha que é a forma de se produzir uma educação pública, uma educação de qualidade e tem que ser ofertada na escola pública.
É o que a gente quis fazer desde o início, né? Então, mas a luta é muito maior. Se não tiver interesse do governo, né, dos políticos, programas políticos que valorizem a educação, que investem em planos inovadores, se não tiver isso, não tem como. A gente não é super-herói, né? O que a gente pode estar fazendo é isso, fazer essas crianças saírem daqui com o máximo de atuação social possível, assim. De que a gente é capaz de fazer uma educação pública de qualidade, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa. Sabe? Que isso acontece aqui dentro já. E que vai acontecer ainda mais. É isso que a gente acredita. É por isso que a gente luta.